Muito bem, eu gostaria de saudar a todos na paz do Senhor e gostaria de meditar um pouquinho na palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 7. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Porém, se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me haveis de ver mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Meu amado irmão, nós queremos falar nesta oportunidade sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No texto que nós lemos, Jesus está falando para os seus discípulos sobre o envio do Consolador, do Paráclito, porque aqui o Espírito Santo é chamado de Paráclito, ou seja, Consolador. A palavra Espírito, ou termos usado para o Espírito Santo, lá no hebraico é ruá, enquanto que no grego é pneuma, que vem o termo pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Na questão do Paráclito, deste capítulo, nós temos a paracletologia, que é a mesma coisa, estudo do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Como que trabalha a Trindade Divina? Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Aí você poderia perguntar, então são três Deus? Não. A unidade são três pessoas distintas, mas a unidade deles é tão perfeita que é como se fosse uma pessoa. Explicando isso, é como que Deus não fosse divisões assim, mas que fosse uma classe. Por exemplo, quando eu falo a classe do terceiro ano, eu estou falando no singular, a classe, mas ela contém 40 alunos. Isto é um exemplo. Então, a classe divina, ela contém três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, como que trabalha? A Bíblia nos dá uma revelação de como tudo isso acontece. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, está escrito no versículo 3 que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Então, na criação ali, o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. Né? Jesus é a palavra, diz lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A Bíblia diz em Gênesis que criou Deus, ali é um termo plural, criou Elohim, é um termo plural, porque quem criou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles trabalharam numa harmonia tão perfeita que a Bíblia também nos dá uma pista de como é o trabalhar de Deus. Por exemplo, Deus é a vontade. No livro de Apocalipse nós temos quando diz ali, digno és, Senhor, de todas as coisas, porque a ti está o querer, né? Glórias ao nome do Senhor. Então, Deus é a vontade, Deus o Pai é a vontade. Jesus é a palavra, lá na criação, tudo foi pela palavra. Né? Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja ajuntamento das águas, e o ajuntamento das águas chamou mares, e a porção seca chamou terra. Deus criou os luminares, né? O sol, a lua e as estrelas pela sua palavra. E Jesus é a palavra, né? Como diz no livro de João, no princípio era o Verbo. João 1:1. No princípio
era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O verso 3 diz: sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Espírito Santo é a ação, pois a Bíblia diz, como a gente já citou em Gênesis 1, né, capítulo 1, que diz ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Lá em Jó, no capítulo 33, o versículo 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então, para que a gente entenda a Trindade, que tem muitas religiões e muitas seitas que não entendem, e existem algumas heresias de alguém achar que Deus, uma hora, ele é uma pessoa que uma hora é o Pai, outra hora ele é o Filho e outra hora ele é o Espírito Santo. E não é assim. As três pessoas distintas existem. O Pai existe, o Filho existe e o Espírito Santo existe. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. São três pessoas distintas que formam a classe divina, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, todos eles, há quem diga que o Espírito Santo é uma força ativa, mas não é. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. E como que eu posso entristecer uma energia, uma força ativa? Não existe coerência num ensino como esse. Então, meus queridos, para que a gente tenha a base espiritual, a Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse a atuação do Deus que se manifesta através de três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar.